Voltamos com o terceiro bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Vamos voltar aqui a conversa com Leodize Cruz, ela que está falando aqui sobre o tema saúde pública. Esse tema aí tão pertinente, tão importante para você que está em casa, que quer acompanhar, quer saber como é que funciona a saúde no nosso país, em especial no seu município. Então acompanhe conosco aqui o programa Cidadania. Leodize, vamos perguntar também sobre essa questão do SUS com a iniciativa privada. Como é que se dá esse funcionamento, essa relação do SUS com o privado? Quando o SUS foi pensado, né, desde a conferência, das primeiras conferências de saúde, nacionais de saúde, pensou-se que o SUS ia evoluir para o serviço público. Mas, infelizmente, o serviço público, ele não conseguiu evoluir de tal forma que ele possa atender todas as necessidades dos usuários, principalmente no que se refere à alta complexidade. E aí, o gestor municipal, estadual, precisa fazer contratualizações com o serviço privado. Isso muitas vezes cria dificuldades, porque a tabela SUS ela não é reajustada. Né? Tem aí muitos anos tabela SUS sem reajuste. E aí o prestador privado, ele não tem condição de atender, segundo ele, pelo valor SUS. E aí começa aquela dificuldade porque eles querem a tão chamada complementação à tabela SUS, que os gestores não têm condição de atender, de fazer essa complementação. Em alguns estados, como eu citei Ceará e Pernambuco, muitas dessas complementações são dadas pelo Estado. Por exemplo, no Ceará existem policlínicas, ou seja, centros de especialidade de referência em municípios polo, tá certo? E que são bancados não só por aquele município polo, mas também pelo governo do estado do Ceará. No caso de Mossoró, por exemplo, nós temos uma policlínica, que é o Centro Clínico Fantan Rosado, mas ele é bancado somente com recursos do município de Mossoró. O estado, no Rio Grande do Norte, o estado só faz complementação de tabela ao município de Natal. Né? E aí essa é a grande dificuldade, por exemplo, na alta complexidade, onde no município de Natal, os prestadores privados, eles são contratualizados pelo município de Natal, no entanto, 60% do valor da complementação de tabela paga àquela rede hospitalar é o Estado quem repassa. E 40% é o município de Natal. No caso de Mossoró, quando a gente vai fazer uma complementação de tabela, e já houve muita complementação de tabela, e hoje a gente não tem condição de dar essa complementação de tabela. Não é que a gente não entenda que não seja justo, não é que a gente esteja discutindo que a tabela SUS ela cubra tudo. Alguns procedimentos realmente foram reajustados, até que dá para fazer, mas outros, infelizmente, não dá. Mas o município não tem condição e o governo do estado ele não nos ajuda nesse sentido. Então, são essas discussões com o privado que muitas vezes a gente abre o noticiário e vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as Santas Casas fizeram greve, fecharam, né, deixaram de existir. Unidades filantrópicas fecharam suas portas. Então, isso assim é no Brasil inteiro. Porque quando o serviço é público, por exemplo, a gente faz uma conta diferente, que não é para ser feita, mas parece que a gente não embute dentro do procedimento o que a gente paga de folha, o que a gente paga de água, paga de luz, que na verdade estamos pagando e é para ser embutido. O serviço público também não é gratuito. O atendimento é gratuito, mas para ele funcionar, para que a máquina funcione, custo, né? se paga, não é assim. Às vezes as pessoas têm lá em casa, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas acreditam assim, que de repente é como se o serviço público tivesse assim, uma máquina de fazer dinheiro e que tudo lá tem como pagar, e não é bem assim. O serviço público também não tem dinheiro. Mas o privado, ele contabiliza tudo isso, contabiliza sua folha, contabiliza, e na hora que ele contabiliza tudo isso, e que é o correto contabilizar, e o público também contabiliza, ele ainda quer um lucro, diferente do público, que o público se ficar no vermelho, ou se pelo menos empatar, já faz a assistência. O privado não, ele quer, obviamente, a sua parte de lucro. Então é essa a grande dificuldade entre a gestão, as gestões municipais, estaduais e federais, com o serviço privado. No entanto, o SUS não deixou de necessitar do serviço privado, porque o serviço público não avançou na questão da alta complexidade e da tecnologia, principalmente para exames e internamento. A ideia do SUS é muito bacana, né? Que pena que o sistema em si não funcione da forma como deveria funcionar.
Na verdade, eu acho que o sistema funciona, ele é um sistema inclusivo, né? E se a gente for verificar, às vezes a gente reclama que eu passo um mês para conseguir uma consulta no SUS, mas se você for no plano de saúde, tem determinados planos de saúde, por exemplo, aqui em Mossoró, que você passa 3 meses. 3 meses. Isso. Não é? Tem média. determinadas cirurgias que a gente consegue no SUS, mesmo com a demora, que a gente não consegue em nenhum plano de saúde. Tanto não consegue que a gente, do plano de saúde, judicializa o SUS. Então, assim, na verdade, o SUS é sim um sistema que funciona. O que está faltando no SUS é o financiamento. Então, inclusive tem uma PL que passou em primeira instância, né, na Câmara de Deputados, tem que passar em segunda instância, onde ela determina, ela vai paulatinamente falando do orçamento líquido da União, que até 2017 teria que está sendo colocado 17% dentro do SUS, que não, hoje não é verdade, né? Para vocês terem noção, nós aqui em Mossoró temos 4 serviços funcionando sem habilitação. Porque o que o Ministério da Saúde diz? Eu não tenho dinheiro. Eu fui para uma reunião em Brasília, o ministro disse claramente lá ao Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Ele disse o seguinte: olha, nós temos o recurso para pagar todos os serviços que hoje estão funcionando até dezembro, mas não me peçam para incluir nenhum serviço, porque nós não temos recurso. Então, por exemplo, nós temos uma unidade de pronto atendimento, que é a UPA do BH, que inauguramos em fevereiro de 2014, que nos custa algo em torno de R$800 mil, mas que não recebe nem R$1 do governo federal, nem do governo do estado. Por quê? Porque não conseguimos habilitar. E como nós, tem milhares. O secretário de saúde da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ele está com 4 UPAs sem habilitação. Então, assim, essa é uma realidade custeada totalmente pelos municípios. Então, nós temos outros serviços, como é o de atendimento domiciliar. Nós temos, por exemplo, um serviço que é de atendimento aos presidiários, que já tem a portaria de habilitação, mas o recurso não cai na conta. Então, são essas dificuldades que os municípios, os 5.570 municípios têm. Obviamente que proporcional ao seu tamanho e ao seu número de populares, né? A diferença é que um município de porte médio ou de porte maior, ele sofre mais porque os municípios menores precisam dele para atendimento de especialidade e atendimento hospitalar, porque eles não dispõem do serviço. Então, na percepção da senhora, o SUS funciona muito bem, mas a questão, o ponto-chave, na verdade, para as coisas realmente funcionarem como deveria funcionar, seria a parte orçamentária, né? A parte financeira orçamentária. Que cada um repassasse o seu... Porque, veja, você faz um processo seletivo para médico, só para você ter noção. Eu faço um processo seletivo para médico, a gente fez um processo seletivo em 2014, para 20 vagas, me apareceu 4 médicos. Fizemos agora um processo seletivo para médico, onde tinha 67 vagas, me apareceu 40 médicos. E mesmo assim, já foram chamados e não tomaram posse ainda. Então, se o SUS tivesse um valor de financiamento maior, atrairia mais profissionais, porque remuneraria melhor. Então, é melhor para um profissional ele estar no SUS recebendo aquele salário tão pequeno, ou ele está no consultório privado cobrando uma consulta no valor maior. Com certeza. Aí, às vezes, você faz a seguinte pergunta, que eu já conversei com alguns colegas. Mas, colega, um dia você pode adoecer, um dia você pode se aposentar, sim, mas eu vou pagar uma previdência privada. Então, a falta de financiamento, tá certo, faz com que nós não consigamos ter todos os exames, todos os profissionais, todos os leitos para atender ao cidadão. Mas o sistema, ele funciona sim, e ele é um sistema inclusivo e dá acesso ao cidadão. Inclusive, eu já ouvindo falar sobre o SUS, né? A gente sempre ouve críticas ao SUS, ao funcionamento do SUS, mas não posso confirmar essa informação, mas talvez aqui no Brasil seja o único país que existe um sistema de financiamento abrangente para toda a população e que inclui baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade, não é isso? Sim, alguns países, se você não tiver um seguro de saúde, você não é atendido. Tem não é? toda essa... O Brasil é tão inclusivo que se vem um estrangeiro e sofre um acidente aqui na BR, ele é atendido numa boa. Vá você sofrer um acidente nos Estados Unidos, não tem um plano, um seguro de saúde para ver como é que você fica. Então, recurso para poder pagar então, assim, é complicado. Então, o SUS, ele é realmente... o SUS, ele tem que ser... agora, faço um outro. A população precisa abraçar o SUS, precisa brigar pelo SUS, precisa cobrar dos deputados federais, que é quem fazem as leis, para que realmente tenha o financiamento do SUS.
Porque às vezes as pessoas cobram no município. Claro que o município tem os vereadores que fazem as leis, mas a lei que regulamenta a questão de orçamento da União, a lei que regulamenta outras atribuições que são constitucionais, são feitas na Câmara de Deputados Federal. Então, nós precisamos saber quem estamos elegendo. E qual o compromisso que esse deputado federal tem com a população no tocante ao SUS. Porque quando você vai lá para a Constituição e quando você entra com qualquer demanda judicial, o juiz, ele julga de acordo com a Constituição e a primeira coisa é direito à vida. Com certeza. Então, esse é o grande problema. Mas, por exemplo, no momento, todos os municípios de médio porte e de grande porte não têm vaga de UTI suficiente. Nós estamos vendo secretários de saúde com mandato de prisão porque não consegue garantir uma vaga de UTI. Mas como que você vai garantir a vaga de UTI se ela não existe? Aí, às vezes eu digo assim, vamos tirar a mãe de quem, ou o pai de quem, ou o filho de quem, ou a esposa de quem para botar a mãe de quem, ou a esposa de quem, ou a filha de quem. Que também é um direito. São essas questões. É um direito fundamental daquela pessoa que está ali também na UTI. Exatamente. Então, é um choque de direitos fundamentais. Eu já passei por uma situação parecida, né? Quase que com mandato de prisão. Então, assim, é complicado. Por quê? Porque, infelizmente, a família busca o direito e ela não encontra nem na justiça, porque a gente não consegue garantir o direito. Não consegue dar a efetividade mesmo que a gente da decisão. queira. Então, eu acho o seguinte, que quando o cidadão busca a justiça, quando o cidadão busca a promotoria, né, busca a defensoria, é porque ele não conseguiu o direito dele. Mas o direito dele deveria ser garantido prioritariamente pelo financiamento garantido. Mas sem financiamento não há como você ter ampliação. Se você chegar hoje em Mossoró e quiser comprar leitos de UTI pelo SUS, ninguém quer, porque um leito de UTI pelo SUS hoje, o sistema paga R$470 por uma diária. Se você for privado, ele vai dizer para você que vai custar R$2.000 uma diária. Então, como que um serviço privado vai conseguir manter, não é, um cidadão lá no leito de UTI por 470? Então, são essas discussões. O serviço público também não mantém por 470. Mas é que o serviço público vive no prejuízo mesmo. Por isso que o déficit das contas públicas são muito altos. Tá aí. Não sou eu que estou falando que eu não entendo de economia. Mas são os economistas que estão diariamente na televisão falando isso. Então, o serviço público hoje, ele tem um déficit muito grande, ele tem uma dívida muito grande, um passivo muito grande, porque ele tem que manter o mínimo funcionando sem ter condição de funcionar, porque ele não tem recurso. Secretária, mudando um pouquinho de assunto, gostaria que a senhora nos explicasse o que é o Programa Saúde da Família, os chamados PSFs, como eles são montados, né, as equipes, como é que há o atendimento à população por parte desses profissionais? Há atendimentos no domicílio? Como é? Nós hoje conhecemos mais por estratégia Saúde da Família, né? Começou com o programa Saúde da Família e passamos a chamar estratégia, porque na verdade é uma estratégia de trabalho, né? Uma estratégia de atuação, estratégia de ação. Então, as equipes da estratégia Saúde da Família e da saúde bucal, elas têm digamos assim, a finalidade maior, o maior objetivo é fazer prevenção à saúde. Então, essas equipes, elas fazem ações educativas, elas fazem visitas domiciliar, elas fazem toda a ordenação do cuidado do usuário de acordo com a preconização do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele faz isso a partir de dados epidemiológicos, né? Hoje nós temos, por exemplo, uma incidência muito grande de quê? De diabetes e de hipertensão. Então, existe um programa específico. Então, as equipes, elas vão trabalhando os programas de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, toda a parte de vacinação, toda a parte de cuidado para algumas doenças infecto-contagiosas, né? Prevenção dos cânceres, por exemplo. E essas equipes, elas tanto trabalham dentro da unidade, como fora dela, né? E elas têm uma articulação, digamos assim, com outros entes, dentro do mesmo espaço geográfico, que a gente chama de território. Então, cada equipe tem um quantitativo de famílias, de pessoas para cuidar, né? Tanto é que eles mapeiam, e às vezes a população não entende, como que eu moro aqui na esquina e a unidade básica está aqui do meu lado e eu não sou usuário dessa unidade, sou daquela outra, que é o que eles chamam de território, que inclusive a gente está novamente mapeando e trabalhando dessa definição de território. Então, existe inclusive, apesar de Mossoró já ter mais de 80% de cobertura de estratégia de saúde da família, existem áreas descobertas que não têm equipes de estratégia de saúde da família. E essas pessoas migram para as unidades, que também as acolhem, as atendem, mas que não têm, digamos assim, uma continuidade do cuidado
como teria com aquele usuário que é da rotina, que está inscrito e matriculado, que tem seu prontuário dentro daquela unidade, porque é daquela área, daquele território. Mas mesmo assim, eles são atendidos. Então, as equipes, elas estão divididas por território geográfico, né, por quantitativo de pessoas a cuidar, e trabalham de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para as doenças que o Ministério da Saúde entende que são mais, digamos assim, comuns e que devem ser mais preveníveis. E quais os profissionais envolvidos, né, que formam, na verdade, a equipe do PSF? A estratégia de saúde da família é composta por um enfermeiro, um médico, técnico de enfermagem. Os agentes comunitários de saúde fazem parte desse processo e a equipe de saúde bucal, que é o dentista e o auxiliar de consultório dentário. Foco bem na prevenção mesmo. Foco bem na prevenção, mas fazem, como eu disse, o tratamento. Porque, inclusive, hoje já se está trabalhando para que as unidades elas tenham mais resolutividade. Que, por exemplo, tenha condição de fazer uma medicação, tenha condição de fazer alguns exames, como é o caso. Nós já temos unidades hoje que fazem eletrocardiograma. Então, nós estamos já começando a implementar e a implantar alguns serviços para dar maior resolutividade. Que o indivíduo ele só vai ser encaminhado da atenção básica, de uma unidade básica, para um especialista quando realmente ele não conseguir mais ficar ali com aquele médico, com aquela equipe da estratégia de saúde da família. Queremos agradecer a secretária municipal de saúde da Prefeitura de Mossoró, Leodize Cruz, que pôde contribuir aqui com o debate sobre saúde pública no programa Cidadania. Leodize trouxe esclarecimentos sobre essas responsabilidades dos municípios, mas também a responsabilidade da União e do Estado nesse trabalho em prol da saúde da população. Obrigada, Leodize, pela participação aqui no programa Cidadania e deixo para as suas considerações. Agradeço a Natália, a Xênia, né? E quer dizer ao telespectador que nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde para atender a população. Nós temos um telefone da ouvidoria do SUS, que é o 33154832, para dúvidas, sugestões, reclamações da população, e sempre estamos respondendo. E que nós fazemos sempre o melhor, mas que está muito longe de ser aquilo que a população necessita. Mas nem sempre não se faz algo porque não se quer, mas porque não se pode. Mas que a população de Mossoró já tem um serviço de saúde bem avançado, se compararmos com outros municípios do mesmo porte, do mesmo tamanho de Mossoró. Então, boa noite e obrigada. Agradeço mais uma vez a participação da secretária Leodize Cruz, que contribuiu aqui com um debate sobre saúde pública. No próximo bloco, teremos as informações sobre concursos públicos no quadro Concurseiro Mossoroense com Fábio Hunter. Programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.